Fátima. Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Você sabe, estamos aqui ao vivo no Bar Dallos Comida e Arte, no centro de Natal, num programa transmitido pelo meu perfil do Facebook, onde eu converso com pessoas que fazem a cultura de Natal do Rio Grande do Norte, sobre assuntos importantes, sobre tudo que tem que ser falado. E como você pode ver, tenho a honra, o privilégio e a alegria de receber no Conversa de Botequim de hoje a atriz e diretora Titina Medeiros. Titina, boa noite. Boa noite, Cefas. Até que enfim, boa noite, gente. Até que enfim, né? Fazia deu tempo certo. Que a gente tentava, não dava certo, não dava Encaixar as certo. agendas. Aí hoje deu certo. Tintim. Tintim, já começamos aqui brindando a você que está em casa ou assistindo de qualquer maneira, iPhone, smartphone, aquele celular velho, como sempre foi o meu. Enfim, de qualquer maneira você pode assistir o programa. Lembrando que o programa tem apoio da Anoreg, Sinsp, Cicobi, Francisca Seguro, Adurne, Sindicato e também do Saiba Mais. E nós estaremos em transmissão pelo canal do YouTube do Saiba Mais. Fique ligado, fique acompanhando o programa Saiba Mais. Um grande abraço para o meu amigo Rafael Duarte. Ai, Rafa, um beijo pra você. Amigo. Beijão, Rafa, um dos melhores jornalistas do Rio Grande do Norte e do Brasil. Amo. E agradecer a todo mundo aqui, Titina. Bar Dallos lotado, tanta Pois gente é, aqui, olá, depois os nomes de um por um aqui. Quem quiser fazer pergunta, Esse lugar maravilhoso, faz. né, Bar Dallos? Bar Dallos é maravilhoso. Grande abraço para Lula e Ricardo, os simpáticos e queridos Lula, Belmont, Ricardo Nelson. Agradecer a equipe aqui, José Águio, Ananda Carvalho, Raquel Lucena. E vamos começar o programa. Lembrando que você pode e deve fazer perguntas pelo Facebook, a produção vai trazer as perguntas para cá. No final nós vamos ter sorteio aqui de produtos culturais, enfim, fique ligado. Vamos começar a entrevista, que é o que está todo mundo esperando. Titina, vamos começar pelo começo, como diz aquela brincadeira. Você é de Acari, uma belíssima cidade do Seridó, a cidade mais limpa do Brasil, Né? uma cidade que eu gosto muito, conheço. E você é filha de professor e de comerciante, se não me engano. Isso. Como é que foi a sua descoberta das artes? Como é que a jovem Titina se descobriu para o teatro? Isso foi antes mesmo de chegar a Natal e como foi sua vinda para Natal? Ou seja, como foi o começo de tudo? Eu não sei muito descrever, porque, tipo assim, eu conheci o teatro e entrei numa casa chamada Teatro, que foi o Alberto Maranhão, pela primeira vez, e vi um espetáculo de teatro pela primeira vez, eu tinha 16 anos. Então, assim, o contato com essa linguagem, com a arte, assim, nesse sentido, com 16 anos. Porém, se eu for pensar bem, a minha vida inteira ela teve atrelada às artes cênicas. Com 3 anos eu fiz a Princesa Leopoldina, eu lembro vestindo as pessoas, me vestindo um figurino. Quer dizer, aquilo não era uma roupa, aquilo era um figurino, que representava uma rainha. Uma rainha não, uma princesa. Então eu lembro, tenho muito forte essa memória, porque eu não queria, me botaram numa carruagem com Dom Pedro, enfim. 3 anos de idade? 3 anos. E depois eu comecei a negócio de igreja, de novena que passa de casa em casa. Todo ano eu fazia Maria, fazia Anjinho, ou seja, tudo que era para aparecer. A gente lá em casa eu fazia a galinha magricela, que fazia a galinha e minha irmã cobrava ingresso. Tinha uma brincadeira nesse lugar da apresentação, sabe? Aí em Acari tinha gincanas Acari contra Parelhas. O que eu quero dizer é, a vida inteira, a minha infância, teve relacionada a dublar Simone, a ser Princesa Leopoldina, a fazer a galinha magricela, a não sei o quê. A vida inteira apresentando, mas eu não entendia que aquilo era brincadeira. Sim. Ser chacrete nas apresentações de final de ano. Gente, de tudo eu participava. De tudo eu participava. Lembrando depois, de tudo eu participava. E aí, com 11 anos, a primeira pessoa que eu fui fã na vida são 2 musicistas. Que eu digo assim, que foi que nem Xuxa. Xuxa veio depois delas. Foi uma musicista em Acari que tocava saxofone, que se chamava Sônia da Banda, e Núbia da Banda, uma trompetista. Eu digo isso porque elas foram as primeiras pessoas que eu tive aquela sensação de ser fã. Nossa. Sabe, assim, no dia que elas foram, Sônia da Banda foi na minha casa falar com minha mãe alguma coisa, gente, eu gritava, parecia que Xuxa. Aquela sensação assim, mãe, ela tá aí, mãe, ela tá aí. A filha de Enoca, a menina da banda, tá aqui em casa. Meu Deus, era assim, uma estrela. Então eu acho que a arte de alguma forma tava ali, esse sentimento, sabe? Com 11 anos eu entrei na banda de música, estudei trompete, fiquei na banda até os 15 anos, ou seja, aí foi quando a arte entrou na minha vida no lugar da responsabilidade.
Por exemplo, estudar as partituras, estudar música, estudar e tocar na banda, estudar as partituras da banda, estudar música, ter a disciplina, que a arte exige muita disciplina, né? A gente pensa que não, mas a gente tem que ter muita disciplina. Sim. Aquela coisa da disciplina de estudar um instrumento, estudar a embocadura do instrumento, estudar. Agora, o teatro mesmo só aparece, só que até então eu queria ser musicista, mas era uma coisa meio que distante, mas eu queria ser trompetista. Só que tinha que sobreviver e aquilo era muito distante de mim. Né? Eu sou de família de gente trabalhadora, da classe trabalhadora, ou seja, tem que trabalhar cedo. Sim. Aí eu conheci o teatro, eu vim para aqui para Natal, eu passei na escola técnica da UFRN para estudar trompete, só que eu não tinha o trompete, porque o trompete era da banda de Acari. Isso me desestimulou porque eu pegava o instrumento uma vez por semana. Nossa. Quem tinha um instrumento direto, pegar um instrumento uma vez por semana é muito desestimulante. Com certeza. Foi na mesma época que eu conheci o teatro. Aí eu me encantei demais, me apaixonei porque aquilo era muito mágico. E eu fui atrás de fazer teatro com Gesiel Figueiredo, gratuito no SESI, porque tinha que ser gratuito, porque eu sou da classe trabalhadora e o SESI tudo a ver com a classe trabalhadora, né? Que é gratuito e as oficinas. E aí eu entendi que para fazer teatro eu não precisava ter um instrumento. Enfim, aí por aí começou aquele interesse. Qual foi a primeira peça que você assistiu nessa fase? Não, a peça que fez eu ser atriz de teatro foi uma única. Porque quando eu terminei de assistir aquela peça, que foi a primeira vez que eu fui no Alberto Maranhão, foi a primeira vez que eu vi teatro, que eu assisti aquela peça pela primeira vez, abri um clarão na minha mente, assim, dentro, que eu disse, é isso aqui que eu quero fazer na vida. E era um monólogo de Maria do Céu Guerra, uma atriz portuguesa, um monólogo de Gil Vicente, chamado O Pranto de Maria Parda. Nossa. Foi em março de 1992. Nossa. Eu lembro de tudo, porque aquilo foi um clarão. Eu sou uma pessoa esquecida, eu não tenho uma memória boa. Mas... Imagine se tivesse. Justamente... Foi dia tal. Não, é porque o dia eu acho que era entre 15 e 21 de março, mas... Por que eu digo isso? Porque eu não tenho uma memória boa, mas esse dia foi tão especial para mim. É com um clarão, é uma epifania, uma verdadeira epifania. Pronto, você já viu uma epifania? Aquilo foi uma epifania. Nossa. Uma transformação instantânea. É muito mágico viver isso. Pronto, quando eu voltei para casa com as ruas de Natal meio que desertas, eu já dizia, por que eu vou fazer para fazer o que essa mulher faz? Porque eu quero fazer o que essa mulher faz. Eu nunca tinha visto o que ela fazia. Sim. Porque teatro é diferente de cinema, é diferente de TV. O presencial. Sim, o presencial. A mágica acontecendo ao vivo, por um código relacionado entre você e a plateia. Né? É um código que a gente... Você vai pro teatro, você sabe que aquela atriz que vai estar ali não vai estar fazendo... Não é o personagem de verdade. Mas você fez um pacto, fizemos um pacto juntos. Criamos um pacto juntos. E esse pacto é maravilhoso, que ele tem a ver com a imaginação... Ele tem a ver com a nossa inteligência. E nunca é a mesma coisa, né, Titina? Nunca. Todo dia é diferente, né? Todo dia é diferente. A dinâmica da plateia é diferente. Tudo muda. O astral... Não é que muda tudo, porque senão seria outra coisa. Mudar tudo seria mudar tudo de fato. Mas muda a energia. Energia. Perfeito. Então vamos partir agora em relação à cronologia. Aí você decidiu ser atriz. Aí, como é que foi? Você falou o curso de Gesiel Figueiredo? Pronto. Eu decidi ser atriz comigo na minha solidão. Por quê? Não tinha ninguém ao meu redor que era ator e nada, né? Muitos jornalistas, meu primeiro patrão foi Adriano de Souza. Então, assim, meu cunhado é Sebastião Vicente, minha irmã, gente de jornalismo, gente intelectual. Então, de alguma forma, eu tinha acesso nas conversas, acesso a quê? Não a teatro necessariamente, mas a cinema, a literatura, a poesia, a música, né? A música que saía dessa coisa do comercial, que é o que geralmente a gente tem acesso. Eu comecei a pesquisar nos jornais, na época dos classificados, oficinas de teatro, porque tinha lá a seção Outros, que geralmente estava em Outros ou em Educação, no classificados. Sou antiga, né? Aí eu vi uma oficina de Gesiel Figueiredo no SESI, uma oficina popular, gratuita. Eu risquei, eu estava em Acari nesse dia. Foi a primeira vez que eu vi a palavra trupe. Eu nunca esqueço disso, porque eu não sabia que trupe tinha a ver com teatro, com grupo de teatro. Eu lembro até... Ixi, veio uma palavra pela primeira vez, trupe. Aí eu risquei e vi que era gratuito todo sábado. Eu falei, não, só precisa de um ticket para ir e um ticket para voltar.
Vai dar certo. Ah, gente, vida de pobre é assim, o pensamento é esse. Mas, não, com Nem certeza. precisava de trompete. Mas a lógica era exatamente essa. Era mais barato do que ter um trompete. Porque ter um trompete, minha família não tinha condições de comprar. Mas tem uma passagem para ir para voltar a ticket de estudante, uma vez por semana, ok. Pegava ali o 30 ou 31. Pronto, aí comecei a fazer. Só que comecei a fazer a oficina com o Gesiel, que dava perfeito no sábado. Por quê? A gata começou a trabalhar também como secretária da RN Econômico, uma revista aqui em Natal, justamente para poder pagar a escola. Eu queria passar no vestibular, quis pagar a escola particular. A mamãe falou, tem dinheiro não, vai ter que trabalhar. Vamos trabalhar. Aí montei uma peça com o Gesiel, que foi a Bela Adormecida. Ele tinha esses figurinos todos, desses clássicos. Ele inseria a gente daquela forma, eram 6 meses de curso, todo sábado. Que o curso, na verdade, era a montagem da peça. E tinha eu falo rápido e muito, né? Não, fique tranquila. E tinha uma coisa legal que era assim, a gente terminava e a gente tinha por obrigação fazer uma temporada, eu acho que era de 1 mês, 4 apresentações. O que para quem está montando uma peça é bom, porque você vive a peça, né? Claro. No Sandoval Vanderlei, gratuito para estudantes de escola pública. E aí foi minha estreia no teatro, no palco, foi no Teatro do Sandoval Vanderlei. Muito bom. Com alunos de escola pública, eu tenho essa foto. Muito bom. Que coisa linda. É lindo mesmo. Só que o Teatro de Gesiel, ou o teatro infantil, ou aquele teatro que eu vivi com o Gesiel, não era o teatro daquela mulher que eu vi no teatro, que eu olhei para ele e falei... E Maria do Céu Guerra, que é uma grande atriz portuguesa, mas eu queria aquela mulher. Eu queria o teatro daquela mulher. Mas também aí continuei, terminei, né, o curso com o Gesiel, fiquei meio que de bobeira, porque era um curso temporário. A gente não entrava na companhia dele, era um curso que aí finalizava ali. Aí comecei a fazer curso com o João Marcelino. Aí sim, aí vem o meu momento com o João Marcelino, que aí eu entro no Grupo Tambor. E aí sim, eu sinto que a pegada de João era uma pegada próxima à da Maria do Céu Guerra, aquele teatro. E aí a gente monta, eu só substituí o Moço que Casou com Mulher Braba, que era uma peça do Grupo Tambor, e depois o Príncipe do Barro Branco, que é uma peça que foi uma peça muito importante, assim, Marcou época. Marcou época, e eu tive a honra de estar nesse elenco. Então, o Grupo Tambor e João Marcelino foi minha grande escola. Assim que eu considero, sabe? Porque era aquela pessoa que eu estava ali todos os dias, de segunda a sexta, trabalhando teatro, com disciplina, entendendo a disciplina do teatro, conhecendo os grupos de teatro do Brasil, enfim, aí... Perfeito. Titina, vamos passar para a fase que foi quando eu conheci mesmo o seu trabalho, que foi Clowns de Shakespeare. Eu estava entre Clowns de Shakespeare e no começo do Grupo Carmim, Sim. Pobres de Marré, que Sim. eu adorava assistir a peça, e principalmente Clowns de Shakespeare. Você esteve em peças como Muito Barulho por Quase Nada, Sim. e depois, aí essa peça a gente vai falar demoradamente, Sua Excelência Ricardo III, né? Que foi o trampolim, digamos assim, para coisas bem maiores que a gente vai conversar. Como é que foi o Clowns de Shakespeare, perdão? Como é que foi justamente essa guinada para o que você queria? Para aquela visão que você tinha do teatro? Não, então, vamos lá, o Grupo Tambor, isso foi década de 90, o Grupo Tambor acabou, eu fiquei meio que... fazia jornalismo na paralela. Isso. Mas estava sempre fazendo presente de Natal, trabalhos independentes com grupos aqui, João Júnior e Quitéria fazendo um trabalho ali. Em 92, não, o tempo já vai. Em 2001 ou foi 2002, o Klaus, meu primeiro contato com o Klaus, sendo essa atriz meio que solta, meio que trabalhando com todo mundo, com Diana, com o João, nos trabalhos assim. Henrique ainda era dos Klaus, Henrique Fontes. Sim. A gente fazia oficinas com eles traziam, estava naquele período da Casa da Ribeira, então eles traziam muito oficinas para cá e a gente estava sempre fazendo. Enfim, a gente sempre meio que teve junto, né? Assim, não sendo do grupo, mas participando ali da cena. E aí Henrique e Fernanda Yamamoto chamou um elenco que não era necessariamente os dos Klaus, para fazer uma peça chamada Dos Prazeres e dos Pedaços. Era eu, era Quitéria, era João Júnior, era Nara Kelly, era George Holanda. Jorge estava? Rafael Bacache. Meu Deus, será que eu estou esquecendo de alguém? Enfim. Onde a gente fazia 4 cenas relacionadas ao edifício Bila,
lá na Ribeira, como se fosse um morador, uma moradora de rua, e a gente fazia 4 esquetes. Desses 4 que formavam essa peça dos prazeres e dos pedaços. Nesses esquetes, que eram de 2 pessoas que eram dos Klaus, Henrique e Fernando, mas que não eram dos Klaus. Sim. Nós fizemos um fragmento que foi que depois virou Pobres de Marré, que era Maria das Dor, que era o Ictéria, que a gente criou junto em sala com o Henrique essa cena, esse texto. Enfim, meio que daí eu entrei para ser substituta no Muito Barulho por quase nada. Eu não era do grupo, era atriz convidada. Só que eu entrei no Muito Barulho no momento que o grupo começou a rodar e fazer um boom. Isso. E eu vivi isso com eles. Só que eu não era mesmo dos Klaus, porque eu estava com pequenos atos. Depois eu fundei com o Quitéria. Depois que isso fez sucesso, a gente resolveu fazer a peça mesmo, Pobre de Marré. E aí a gente sentiu a necessidade de fundar o Grupo Carmim. Enquanto isso, eu estava lá nos Klaus substituindo. Até que a gente chega em 2009. Eu com muita saudade de César, porque eu já estava com ele viajando muito com o grupo, com os Klaus, não sei o quê. Gabriel Vilela me convida para Ricardo Terceiro. E pergunta para o grupo, para os Klaus, vocês topam ela no Ricardo Terceiro? Os meninos, sim, claro. Aí eu começo aí uma outra fase da vida, aí eu saio do Carmim e entro numa outra fase da vida, que é Klaus mesmo, agora de forma efetiva, e com Gabriel Vilela e com Sua Excelência. Eu tô tentando, é porque é muita coisa. Não, é muita coisa, mas tá todo mundo entendendo e a cronologia tá ótima. Então vamos falar agora sobre o Sua Excelência Ricardo III. Uma peça que eu assisti 4, 5, acredito que quase todo mundo aqui assistiu. Foi um divisor de águas, não foi, Titina? Foi um divisor de águas pro grupo. Foi. Vocês atingiram as principais páginas dos cadernos. Folha de São Paulo, vocês chegaram à Globo, Veja. Vocês foram pro Chile, se não me engano. Chile, foi incrível. Portugal, se não me engano. Também, Espanha. Então, foi a peça que colocou todo mundo. A partir dali, Marco França foi para São Paulo. Foi. Você recebeu, a gente vai falar sobre isso, a ligação da Rede Globo. Mas fala um pouquinho sobre esse processo longo do Ricardo III. O Ricardo foi uma coisa tão louca, tão maravilhosa, tão intensa. Trabalhar com Gabriel Vilela é tão mágico, é tão poderoso, é tão violento, no melhor sentido da palavra, de quebrar estruturas, de fazer nascer coisas novas, que é difícil até falar. No processo em si, assim, Gabriel, nós éramos um grupo de teatro formado em Natal, todos amigos e todos nos entendendo daquela forma e com diretores sempre muito educados, não que o Gabriel não seja educado, pelo amor de Deus, mas não é educados a palavra que eu queria dizer. Cordial. Isso. E, no entanto, a gente começa a trabalhar com um cara que é um gênio como Gabriel Vilela e que tem muita consciência do seu teatro, da sua obra, e a gente estava chamando ele para ele ser diretor de uma obra que era dele. Um encenador, sim, sabe? Isso. Um grande encenador que tem a sua marca muito... E nem sempre a gente que faz teatro de grupo está preparado para um encenador que tem uma marca tão forte. No sentido de que a gente vive muito ali. Começa um processo, então a gente vai aqui descobrindo, vai aqui construindo. E Gabriel não, ele já tem... No início, tudo isso para dizer que no início foi difícil encaixar as linguagens. Encaixar a gente enquanto grupo e Gabriel enquanto encenador. Mas Gabriel, ele é tão professor, sem querer ser professor, mas ele é tão mestre, ele é tão sincero, que é isso que eu amo nele e no trabalho dele, que a sinceridade dele faz as coisas serem diretas. Às vezes parecem ser muito violentas. Isso pra mim me agrada muito. Os seridões tem um pouco disso, a gente é meio que direto, assim, meio bruto, meio grosso. Eu sei disso. Quando a cara... eu gosto disso porque isso direciona a gente. E direciona a gente, às vezes, para colocar a gente em outro lugar que a gente... Por exemplo, eu lembro que eu me mexia muito. É uma atriz que tem um frivião nos pés, Gabriel Vilela faz assim, para, e fica parada aqui. Vocês não têm noção do que é pra mim. Nossa. E quanto eu cresço em ficar parada. De verdade, como o meu crescimento era ficar parada. Sabe? Sim. E enquanto eu construía a obra... enquanto atriz, também me deu assim uma outra epifania enquanto atriz. Que é o entendimento de que a gente como ator, a gente não precisa sentir. A gente tem que ter, ao contrário, ter a inteligência de manipular a linguagem
para que o público sinta. Eu acho que é muito incrível. Eu lembro que a gente tinha muita necessidade assim, de olhar no olho e fazer os exercícios. Não, porque ator tem que olhar no olho. Gabriel dizia, não. Por que ator tem que olhar no olho? Você é um sim. Você, sobretudo no teatro, você tá. Então, eles nem. Os personagens de Shakespeare não se olham. E isso, dentro da linguagem, tem tudo a ver, entende? Assim, não é que o ator não tem que não olhar, não é isso. Cada obra é uma obra, cada obra é uma linguagem. E a gente tem que entender de linguagem e não só de sentir. Não sei se... esse entendimento de que assim, você pega a personagem e você manipula a personagem como um boneco que você manipula. Você não é a personagem. Sim. Porque às vezes quem não conhece esse processo, né, quem é só o espectador, acha que, igual a Fernando Pessoa, né, o poeta é um fingidor, que finge tanto. O ator não está sentindo aquilo. Ele está simulando o sentimento. Mas esse simular, ele não é mentiroso, porque ele está cheio de linguagem, ele está cheio de sentido. Alto lá, tem sentido o que ele faz. Sim. Né? A método nessa loucura. A método nessa loucura tem sentido. E não estou dizendo que ele não sente, ele sente de uma forma diferente. Não sei explicar. Agora, é isso, são obras e são obras. São obras que sua catástrofe tem que ser... Ajeitar na tela aqui. Ô, meu amor. Tá muito embaixo. Produção, já temos perguntas. Pronto. Raquel Lucena. Produção veio aqui ajeitar. Raquel Lucena vai trazer as perguntas. frente. E olha aqui, Ricardo colocou aqui, ó. Ricardo? Gentilmente, muito obrigado, Ricardo. Sim. Dos qual? Eu vou só repetir a pergunta, porque quem não tá... Sobre a oficina que Sávio Araújo fez isso. Desculpa não ter falado isso, porque isso de fato não faz parte exatamente da minha história. Porque foi de uma fase que eu estava anterior à minha fase nos claus. Eu entro nos claus depois. Mas Sávio, ele teve uma importância fundamental nos claus, inclusive a importância de fundação do grupo. Exatamente. Porque os meninos se formaram, já tinha um grupo, meio que um grupo na escola, que já montava Shakespeare, mas eles eram um agrupamento, muito mais do que um grupo, do entendimento do que é grupo de teatro. E aí Sávio passa a dar uma oficina para eles. Quando eu falo eles, é Fernanda Yamamoto, César Ferrari, Renata Kaiser, Henrique Fon. Marco França. Não, Marco não entra depois. Ele veio depois, então. Porque isso, esse momento de Sávio com os meninos é o tempo da megera do nada. Tava Lunega, tava Vini Fernandes, tava Guga Vanderlei, eles eram atores ainda. E aí Sávio faz uma oficina com eles, uma oficina duradoura que eu digo assim, que não só uma oficina larga, mas ir junto com eles, Sávio dirige a Megera do Nada, onde eles fazem uma temporada maravilhosa no B52, na época daquele tempo de efervescência da Ribeira, Isso. que deu a ideia de construção da Casa da Ribeira. Então, Sávio teve uma importância para a fundação dos claus de Shakespeare. Por isso que eu senti falta. Eu peço desculpa porque eu, nesse momento, o meu mestre era João Marcelino. Porque era no mesmo período, final de 96, 97. E aí eu estava começando minha carreira de teatro, mas junto com João Marcelino. Perfeito. Titina, temos comentários aqui. Obrigado, Verinha, participando aqui. Lembrando que você pode fazer perguntas, viu? Que Titina responde aqui na medida do possível. E comentários aqui. Pedro Emílio, acho que é Pedro Queiroga, né? É, Pedrão, que era do tambor. Isso. Grande Pedro Queiroga, grande ator. Quero fazer um parêntese com o Pedro Queiroga. Sim. Não, é porque Pedrão é um ator genial. Aí, assim, quando a gente começa a fazer teatro, teatro é uma linguagem que a gente não vê na televisão, que a gente não vê no cinema. Só que eu era do interior, eu não via teatro. Eu não nasci, não cresci vendo atores de teatro. Eu via televisão e cinema. E a interpretação para teatro, ela é específica. E Pedro era uma pessoa que mostrava para mim, quando eu fazia teatro com ele, no Grupo Tambor, o que era possível que um ator de teatro pode fazer em cena. Eu lembro que o Pedro fazia os exercícios e eu falava, meu Deus, ele é um gênio, meu Deus, é isso. Essa coisa da manipulação da linguagem, sabe? Isso. Ele propunha coisas e eu falava, gente, isso é um ator de teatro, gente, olha o que ele faz. Pedrão, te amo, meu irmão. Tu é meu professor, meu mestre. Pedrão querido, beijo, Pedrão. E ele falou, viva Titina. Viva nós, né, Pedrão? Geraldinho Carvalho, lá de Geraldinho. Brasília. Show de bate-papo, valeu, Geraldinho. Querido.
Já Conheço também é a um long querido. time ago, né, amigo? Quando tiver aqui, vai ser entrevistado aqui, viu, Geladinho? Não escapa não. Cláudio Barros, que está aqui no Bardalos. Cadê Cláudio? Tá ali. Cadê? Belo, cada Olha dia mais aí. bonito, E- Claudinho. Aí, Cláudio, ao invés de falar, preferiu mandar mensagem. Bilhetinho de Olha bar. aqui. Ontem encontrei João Marcelino lá no Centro de Convenções e falamos em você, Titina. Eu queria saber qual a influência de João Marcelino na sua carreira. Toda. Como eu lhe disse, João foi o mestre. Meu primeiro, a gente tem muitos mestres, mas João, eu digo sempre, João, além de toda a disciplina que quem convive com você sabe que você exige ao nosso ofício, que estar com você no tambor durante 3 anos, trabalhando de segunda a sexta-feira, montando 3 peças como a gente montou naquele meu início de carreira, tendo João Marcelino como guiador, como mestre, é o maior presente que eu poderia ter como atriz. Eu sou uma pessoa de muita sorte. A verdade é essa. Porque a gente começar teatro e já ter como mestre João, que é um gênio de artista, que é um homem de teatro, que é um homem devotado ao teatro. E João me ensinou uma coisa que é o que eu preciso para seguir na minha vida de carreira de atriz a vida inteira. Que é amor ao que a gente faz. Que é respeito ao que a gente faz. A obra está em primeiro lugar, o que a gente faz está em primeiro lugar. Desde ver o figurino, desde pensar a produção, desde pensar o todo, desde amar o teatro, sabe? Eu acho que João, além de todos os legados que ele tem até hoje, como ontem lá com a gente, cuidando da gente, estando colado, estando com a gente, eu acho que a coisa mais linda que ele me deu de presente foi esse amor que ele tem ao teatro, que me faz amar o teatro igual. Perfeito. Mandar um beijão para João Marcelino, Te amo, que é João. cinéfilo. Com o João você conversa sobre cinema europeu. É uma das Tudo. poucas pessoas que eu consigo falar sobre cinema grego e belga. E ele Eita! confessa. É mestre, Então, cara. É isso, é mestre. E Jorge Teotônio, viva Titina. Diga a ela que Dudu Galvão está bombando em São Paulo. Eu Sim, sei. e Morte e Vida Severina. Protagonista, Isso. meu amor, que Duduzão merece. Ah, é ele um ainda botou. gênio. Ela sabe, claro. Pois é. Ave Maria. Parabéns, amor da minha Titina. vida. Parabéns a todos. Titina, agora Brinda a Duduzão. pergunta que não quer calar agora. Ai, meu Deus, difícil. Não, é a mais fácil. Como é que você fazendo Shakespeare, um texto dificílimo, que é Ricardo III, que é uma peça das mais complicadas de Shakespeare, uma trama bem intrincada, dirigida por Gabriel Vilela, vai parar de repente na novela da Globo, contracenando com Cláudia Abreu e tantas outras pessoas. Como é que foi esse processo? Eu sei que teve um telefonema pra Karine. Não foi telefonema, não. Opa, então isso é uma lenda Foi urbana. mensagem pelo Facebook. Então foi lenda urbana. Conta essa história. Como é que foi de Shakespeare pra Globo? Bom, Sua Excelência Ricardo III foi um espetáculo que rodou o Brasil inteiro, caiu no gosto popular, caiu no gosto dos festivais. Enfim, a gente rodou esse país com esse espetáculo, essa obra-prima de Gabriel. Não é porque eu faço parte não, porque se tivesse outra pessoa no elenco, eu diria igual, é uma obra-prima. Obra-prima, sim. É uma obra-prima. Assisti 4 vezes e assistiria outras. Ave, a saudade que dá de fazer. E aí a gente estava numa apresentação no Festival de Curitiba, nós abrimos o Festival de Curitiba, tinha uma produtora de elenco da Globo, gostou do elenco, convidou 4 pessoas do elenco para fazer um teste de cadastro na Rede Globo. Ela não falou com a gente no dia a gente não sabia nem que aquela mulher estava lá. Sim. 15 dias depois, eita, batei no microfone. 15 dias depois, César recebe uma mensagem. Que olhou. Ai, meu Deus. César Ferrari recebeu uma mensagem no Facebook, um produtor dizendo, olha, a gente gostou de vocês na peça, uma produtora de elenco viu, já era outro produtor. Uma produtora de elenco nossa viu e a gente queria fazer um teste de cadastro com vocês. Só que nós não damos passagem. Vocês têm interesse? A gente olhou um pra cara do outro e fez, gente, não, né? Porque pagar passagem para fazer cadastro na Rede Globo, a gente não tinha condições. Aí deixamos quieto, tudo certo. Quando foi em setembro, isso era abril de 2011. Quando foi em setembro, o Klaus, que continuou circulando o Brasil, foi para o Festival Tempo no Rio de Janeiro, setembro. Aí a gente entrou em contato com o cara, porque a gente queria fazer o teste, Claro. a gente não queria era pagar a passagem. Claro. Né? O teste, claro que a gente queria, mas pagar a passagem. Porque assim, a passagem, o teste não era assim, nem para uma novela, era um teste de cadastro. Cadastro. Gente, foi uma coisa, né, um dinheiro valioso. Sim. Aí quando foi em setembro,
A gente falou assim, eita, estamos no Rio, será que eles querem ainda aquele teste? Aí entramos em contato com o produtor. Aí, olha, vamos estar no Rio de tanto a tanto e temos disponibilidade para fazer o teste. Aí o produtor disse, ótimo, manda o texto para vocês. Texto avulso, a gente que escolhe. Tipo, eles mandam uma seleção e a gente escolhe. Pronto. Foi eu, César, Renata e Marco para o Projac. Não imaginávamos que o Rio de Janeiro era tão grande, porque geralmente a gente fica ali na Zona Sul, Zona Norte, ali Tijuca, e é lá Jacarepaguá, né? Fizemos esse teste. Um mês depois, eu recebo a ligação para fazer Socorro. Nossa. E eu não fiz teste para Socorro. Eu fiz teste... Então o convite já foi pro papel específico. Já foi pro papel. E aí eu sou péssima para atender telefone, você já deve ter percebido isso. E sempre fui. Sim. Aí ligaram, não atendi. A minha mãe liga pra mim, acho que essa teve essa ligação mesmo da minha mãe. Aí, então não porque é bota o normal, número fixo. Aí eu botei o número no teu telefone fixo, botei o da minha mãe. Que é aquele antigo da mãe. Aí... Aí ela disse, minha filha, só que minha mãe quando liga pra mim, eu atendo, né? Porque mãe... Aí minha mãe ligou pra mim e disse, minha filha, atenda, que é da Rede Globo, querendo falar com você. Gente, aí quando eu atendi, aí a menina disse, você tem 80% de chance de fazer a novela, os diretores piraram no seu teste e a gente só precisa que você venha aqui, mas agora sim, tudo pago pela Globo, pra você fazer um teste pra personagem. Aí já foi um teste com o Fábio Lago. Foi muito lindo o meu teste com ele, assim, o jogo com ele, que ele era meu irmão na novela. Dali eu já fui pra casa do diretor, não, do autor, que é o autor de Meu Seridó. Isso. Nesse mesmo dia. Era outra pergunta pra depois. Nesse mesmo dia que eu fui fazer esse teste, já entrei no carro, já me botaram na casa do Felipe, já comi um bolo de chocolate lá. Nossa. Chegou chegando. Cheguei, eu digo, eita, eu vou passar, porque me trouxeram até pra casa do diretor, do autor. Conheci ele e Isabel de Oliveira, que era outra autora. Aí me mandaram pra casa. Aí depois disseram, não, realmente é você. Aí me levaram pra fazer um teste de paleta. Aí eu fui... Isso foi em outubro que começou essa jornada, né? E eu tava muito feliz, foi muito louco, porque eu fui conversar com a diretora, eu disse assim, eu não sei se eu quero, porque eu tô tão feliz, eu tava tão feliz com o Ricardo Terceiro. Você viu que foi o Ricardo Terceiro? Sim. Meu sonho era ir para o Chile, porque tem um festival no Chile chamado Santiago a Mil, que eu já ia para esse festival gastar dinheiro. Ver peça e, ia para esse festival. E meu sonho era ir para esse festival como atriz, Nossa, né? sim. Porque eu já tinha ido 3 vezes só para assistir. E esse ano, a gente foi para fazer 10 apresentações do Ricardo nesse festival. Gente... Nossa. Então, assim, era muita coisa linda acontecendo, sabe? Era convite para novela, uma coisa que eu nunca imaginava, de um jeito que eu nunca imaginei. Era a gente estar naquele festival, gente, momentos mágicos. Que maravilha. Eu vou fazer pra você, Titina, a mesma pergunta que fiz aqui nessa mesa pra Quitéria. Quitéria Kelly, né? Sua parceira de Pobres de Maré, do Grupo Carmim, que é uma peça maravilhosa. E uma artista maravilhosa. Artista maravilhosa, ela também foi chamada pra Globo, a professora de Malhação. Eu pergunto pra você, como é que foi estar na Globo? Existe preconceito, todo mundo é legal, existe um mito que as pessoas lá vão tratar diferente por ser de nordestina. Como é que funcionou Titina Medeiros do jeito que você é, que a gente sabe que você é autêntica, você mesma. Como funcionou você dentro da Globo, dentro do esquema de produção de gravação? Cara, eu acho que assim, a Globo, ela não é uma coisa só. A Globo são pessoas, né? E cada produção é uma equipe diferente, são pessoas diferentes, são artistas diferentes. Então a Globo não é um ser, a Globo é um... Eu tive muita... Assim, eu não sei das pessoas, eu tô falando de mim. Sabe uma coisa mágica? Porque assim, eu acho que eu também não sei se... Eu nunca imaginei estar na televisão. Então eu não criei nenhuma expectativa sobre televisão. E sobre nada. Eu nem sequer sabia fazer televisão. Porque eu nunca tinha feito. Então eu acho que eu fiquei muito concentrada assim... No que eu poderia fazer como atriz. Eu pensei, bom, eu sou atriz de teatro. Eu vou chegar lá, eu não vou ficar fingindo que eu sei fazer televisão, porque eu nunca fiz. Eu vou aprender lá. Sim. Né? Eu vou aprender lá. Eu vou aprender com eles. Então, dá um nervosismo muito grande. Você se desespera por dentro, suas carnes se tremem todinha por dentro.
porque é uma estrutura muito gigantesca, é uma questão cultural muito grande também, assim, que a gente já carrega no nosso imaginário. Mas por fora, eu tentei ser uma profissional. Eu tentei construir um personagem como eu construiria no teatro. E depois a gente vê que o que a gente faz lá é o que eu já fazia aqui. No sentido de ser atriz, de pegar um papel, de desenvolver um personagem, de confiar no diretor que está vendo ali a direção, de confiar nos colegas, de ter educação para trabalhar com os colegas e sentir os colegas também sentir. Então, assim, eu fiquei muito na minha. Eu não procurava ser amiga da galera. Tipo, eu tô aqui Mas você acabou sendo amiga. Sim, Acabou. sim, mas tipo assim, eu nem fazia... Eu era meio bicho do mato, então eu focava no trabalho, tá entendendo? Sim. Tanto é que com Cláudia Abreu, assim, de eu vim falar com ela, assim, mais relaxada, que não fosse aquela coisa, estamos trabalhando, somos... Demorou mais de mês. Quando ela veio falar comigo, assim, no assunto meio banal, aí eu... Mas também quando falou, Foi tipo assim, foi já tipo, me elogiando, dizendo que estava muito feliz de estar comigo, que... Eu lembro de uma coisa que ela falou que foi forte pra mim, porque eu nem tinha essa consciência. Ela falou assim, que todo mundo vem pra cá pra ser mais do mesmo. E você resolveu ousar. Só que eu nem tinha essa consciência, não. Tipo, eu senti socorro e fiz socorro. Eu não, eu vou lá ousar. Eu lá sabia disso, eu tava tão desesperada tentando sobreviver naquele mundo novo que eu nem pensava em nada, assim, do que ia eu pensar, do que não ia eu pensar, sabe? que tinha uma curiosidade E que eu Thaís tenho. Araújo me ajudou. Ah, sim, eu ia perguntar também. Agora, Sobre as amizades e quem Pronto. lhe apoiou. no meu primeiro dia de externo, numa gravação que eu tive lá, era a primeira cena da novela, só que eu já vinha gravando a novela, mas foi a primeira vez que eu vi ela. Aí eu vi, me levaram pra cidade cenográfica, aí eu vi, meu Deus, Thaís Araújo, aquela coisa que a gente finge normalidade, né? Finge normalidade, gente. Mas porque tem que fingir até, porque não tem que ser, não pode atrapalhar o processo delas de trabalho, né? Fingir normalidade, meu Deus, essa mulher é muito linda, meu Deus. Fingir normalidade. Aí ela sai, levam ela para um lugar lá dela e eu vou fazer minha cena. Aí eu faço a cena e faço uma piada que, tipo, eu ando umas escadas assim, tipo, tiro uma onda com meu irmão. Menino, lá vem Carrão correndo, Humberto Carrão. Não conhecia ele também, ele falou, como é seu nome? Eu falei, Titina. Então, porque Thaís pediu pra mim, porque Thaís usava um salto desse tamanho e o Borralho, que era a cidade cenográfica, era cheio de ladeira. Enfim, não dava pra ela vir. Mas ela pediu pra ele, pra eu dizer, fazer tipo esse negocinho de fazer assim que eu terminasse a minha fala. Porque era, olha a explicação. Porque é capítulo primeiro capítulo de novela. É um capítulo que tenta mostrar todo mundo e você só tem esse momento. Então, o diretor não vai esperar você descer a escada pra dar o tiro embaixo. Então, dê o tiro em cima. Você tem noção do que é isso? Sim. E quando eu assisti o primeiro capítulo, que assiste todo mundo junto, eu só tinha essa cena no primeiro capítulo de Tia de Charme. Mas foi um tiro cômico, assim, de fazer a cena e todo mundo kkkkkk. Quer dizer, a menina nem me conhecia, não sabia nem quem eu era, e lutou por mim, lutou pela minha cena. Amo, gente. Muito então, bom. tudo isso pra dizer que eu... eu achei lindo, assim. Nem sei se Thaís sabe disso. Eu nem sei se ela sabe disso, porque talvez para ela fosse uma ação comum de ajudar uma colega, nem achasse que... Mas para mim aquilo foi muito importante, sabe? Argentina, você desenvolveu, assim, relações de afeto, de amizade maiores com outras pessoas do elenco. Com a própria Cláudia Abreu, que Com sempre Cacau, elogiou. falei com... E aquela bem assim, falei com ela hoje, né? É porque Cacau... eu já vou rasgar aqui. Rasgar. É porque Cacau tá... Cláudia Abreu está... estreando o espetáculo em julho. A gente também vai estar com o Meu Seridó em julho, em teatros próximos. Vai estar estreando um solo dela, de Virginia Woolf, com direção de Amiedade, e tem que trazer para Natal, né? Nossa, sim. É Orlando? O quê? O monólogo. Não, não sei de quem é o texto. É sobre Virginia Woolf. Sobre e é o sobre monólogo. Virginia Woolf. É, Maravilha. com direção de Amiedade. Nossa. E a gente estava horrível. conversando hoje de fazer uma produção coletiva aqui no Nordeste para trazer elas, Trazer ela, porque sim. ela disse que tá doida para fazer... Não, teatro ela já tá fazendo. Mas tá doida para voltar pro Nordeste, tá doida para estar em contato com as pessoas, o teatro, né? Sim. E aí a gente falou hoje, tipo, não, amiga, ajudo, tipo, me contacto aqui com as pessoas e vai dar certo. Que bacana. Uma curiosidade que eu tinha, a pergunta que eu vou fazer, depois eu vou ler os comentários, viu? Eu sei que tem gente comentando aqui. A construção da personagem de Socorro, que você, pelo papel do Socorro, além de ter
entrado para a história, não estou exagerando. Você ganhou prêmios, foi para o Faustão, Arquivo Confidencial, a gente vai falar sobre isso também. Foi uma construção coletiva? O diretor colaborou? Você conversou com o autor? Ou o personagem é 100% Titina? Não é 100% Titina, não tem como. Eu acho que em qualquer trabalho, e na TV talvez um pouco mais, porque a TV o figurino chega muito rápido, por exemplo. Por exemplo, no teatro a gente trabalha ali em sala, o figurino vai chegar um pouco depois. Sim. Na TV não, o figurino, às vezes, você não viveu o texto, você... Não sei. Eu sinto que na TV a construção ela é muito, do personagem ela é muito coletiva. Eu encaro assim. Por exemplo, quando eu imaginava Socorro, eu não sabia como era o figurino dela, eu não sabia como era o cabelo dela, eu não sabia a caracterização dela. Quando eu chego no Projac, que essas coisas começam a se montar, quer dizer, um caracterizador pensou no cabelo, eu nunca imaginei que eu ia usar um cabelo daquele. Eu tenho um cabelo, eu fico tentando arrepiar cabelo, mas eu tenho cabelo pouco. Me deram um cabelo daquele, então você põe um cabelo daquele, aquilo já... Você tá entendendo? Já deu um tchan, já... Tudo isso para dizer que Socorro não é uma construção de Titina. Socorro é uma colaboração de Titina, junto com o caracterizador, junto com o maquiador, junto com o autor, junto com o diretor, junto com a figurinista. Eu acho que é um misto, sabe? Em Socorro, ninguém me disse que era assim. Eu comecei pensando que era assim. E assim eu tenho feito. Perfeito. Lê os comentários aqui antes que o pessoal reclame. Múcia Teixeira. Mumu! Olha aí. Te amo, Mumu do E Grupo eu Tambor nas também, mãos. viu? Hã? Mumu tá na minha nascência no teatro, no Grupo Sim, Tambor. Né, e Múcia tá em Sinapse Darwin. Tá em Sinapse Inclusive. Darwin, tá em Candeia. Beijão, Múcia. Te amo, Mumu. Devia estar aqui. Janete Alves diz, boa noite. Boa noite, Janete. Que bacana. Mirabô Dantas, ó, Mirabô assistindo Primo. a gente. Que... Gente, Mirabô. Ai, meu Deus, é porque é muita gente querida, né? É. E o Vaninho, que é uma grande artista, Sim. que foi minha mãe em Cheia de Charme, Sim. foi minha avó nos Rony e minha parceira de trabalho. O que o Vaninho fala da memória do que é Mirabô para o teatro brasileiro, amigo, vamos chegar mais junto do outro. Porque aí o Vaninho fala de coisas de Mirabô que aqui em Natal eu não ouço falar. É. Mirabô é mais falado lá fora do que aqui. Como um grande Exatamente. diretor de Ricardo Nelson, teatro, por favor. Não diretor de teatro, mas diretor musical de teatro. E Mirabô Claro foi que é. entrevistado aqui. De cinema, também. Mirabô, primo, tu é um gênio. Mirabô é maravilhoso, fez trilha sonora para cinema, foi entrevistado aqui. A 1 hora de papo com o Mirabô virou 1h40. Quase que tem ele história sabe. demais pra contar. E ele não contou metade das histórias. Com certeza. Sebastião Alves Maia, essa menina não é de brincadeira. Tião. Valeu, Beijo, Sebastião. meu amigo. Soter José, poeta lá de Brasília. Um abraço pra vocês, Cefas. Grande papo. Obrigado, Soter. Bacana. Rosinaldo Luna, de São José Eita. de Mipibu. Amigo querido, Isso. ator maravilhoso. Titina nos representa muito. Aí Janete Alves de novo, maravilhosa. Aí Sebastião de novo. É verdade, eu estava no Clowns nessa época. Fui no espetáculo. A letra aqui. Opa. Quer ajuda? Tião, ele fez a megera do nada com os A clowns. Megera do Nada, Exatamente. isso. Ele é do elenco. Com a direção de Sávio Araújo. Exatamente. João Marcelino fez o figurino. Ele é um grande figurinista. Até hoje tenho risos. Foi bom, foi muito bom, viu? Paralelo a isso surgiu a Casa da Ribeira. Sou Tião Maia de Macau. Exatamente. Tião Maia. Exatamente, Tião. E uma temporada, né, Tião? Você que fez o espetáculo, você sabe. Lotada no B52. Na época que a Ribeira, década de 90, ali, 95, 96, Era a Rua 96. Chile, né? A Rua B52, Blackout. Era. Isso. Tia, fala um pouquinho sobre os Rony, do Multishow, que é uma sitcom maravilhosa, assim. Cara, os Fez Rony. sucesso, você tá ótima no papel. Obrigada. Fala um pouquinho do processo. Cara, os Rony, eu amo os Rony. Assim, quando eu falo assim, cara, porque os Rony é uma coisa muito diferente na minha vida. Quando eu recebi o convite para os Rony, que disseram assim, é para você trabalhar com os meninos da internet. Primeira coisa que eu falei para Ana Trevisan, a produtora dela que fiz, mulher, olha, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu fiz um personagem muito engraçado como Socorro, mas eu não sou comediante. Porque eu não sou mesmo comediante, eu não sou. Eu sou atriz que faz comédia, mas comediante, piada, não sei dar fazer uma piada. Eu disse, mulher, acho que você está procurando a pessoa errada, mulher, não sou eu não. Porque
tá com o Whindersson Nunes, que eu sou louca de fã. Eu não tenho o cacife pra estar com o menino daquele. Com tiro limpo, com esse povo que tem a piada na ponta da língua. Aí ela disse assim, não, mas calma. A piada, a coisa do comediante fica com eles. Como é um sitcom, a gente precisa de atores que tenham habilidade com comédia para dar o suporte na parte da contação da história. Exatamente. Né? Porque de alguma forma é uma história e a história tem que ser contada. E aí eu fui para essa aventura, assim, meio que sem saber o que fazer. Sitcom é uma grande aula. Cara, é um dos trabalhos, se não o mais desafiador que eu já fiz na minha vida. Porque é muito loucura. Primeiro que esse último ano, essa última temporada não, porque era gravado tudo por causa da pandemia. Mas essa coisa de você pegar um capítulo hoje, 10 horas da manhã, e à noite você estrear gato. Nossa. Gato, é muita loucura. É muita... Eu disse, não, agora eu sou atriz. Agora eu sou, porque tinha episódio... O máximo que a gente tinha por episódio eram 2 dias. Tipo, no dia que tinha folga, a gente lia o dia anterior, lia pela primeira vez aquele episódio. Lia, marcava com as câmeras e tudo mais. Mas assim, tem uma coisa do ao vivo, que não é que nem tem novela que grava. Não, tem um ao vivo no fim. Um ao vivo real. Gente, é bom demais. É bom demais. E os caras são um gênio mesmo, sabe assim. Eu ficava passada, besta. E amava o clima. Amava Eu o imagino clima. que o clima Tem ia uma ser coisa muito que eu bom. fiquei encucada com os Rony. Que era assim. Essa coisa de ser nordestino, sabe? Porque eu acho que a gente tem muitos nordestes no Nordeste. Mas tinha uma coisa nos Rony que era assim. A gente vinha cada um de um estado diferente, de realidades financeiras diferentes, de tudo diferente. Mas, se um soltasse uma piada com o nome de uma palavra que você nunca tinha ouvido falar na vida, tudinho entendia o que era. Mulher, impressionante. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim. Eu não sei o que é que une a gente, assim, no Nordeste, eu não sei o que é. O outro nunca ouviu falar aquela palavra. Não, aí o povo de São Paulo ficava meio assim. A gente tinha um borogodó ali dentro que quem era nordestino se entendia de um jeito na piada, se entendia no negócio, que eu não sei explicar. É porque eu nunca tinha convivido com nordestinos de realidades diferentes, de estados diferentes e no número considerável. Sim. Convivendo junto, assim, só o Nordeste. Como num ambiente sulista. Isso. Tem um negócio que nos une, cara, eu não sei o que é. Mas, Titinha, por falar nisso, acho que todo mundo aqui também deve estar se perguntando isso. Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser nordestina? Lá no sul, claro, no sul-sudeste, claro. Eu acho que a gente sofre preconceito sim, só que eles são velados. Entendeu? Sutis. Em quê? Em piadas, ironias? Não, no meu ambiente eu nunca senti isso de ironia, não. Eu acho que até no mundo artístico, não sei, eu tenho assim, parece ser ingênuo, eu sei que o preconceito existe, eu não estou dizendo que não existe. Sim, sim. Só que eu acho que no universo artístico, o Nordeste é tão maravilhoso, tem representantes tão incríveis a nível nacional, entendeu? Se tirasse os artistas do Nordeste, ia fazer tanta falta ao país Brasil, que eu acho que na classe artística, o Nordeste é... Eu estou falando dos atores que você convive, dos diretores que você convive. Com essa gente, tem uma admiração. Para quem é artista. Aqui é artista. Você É tá como uma entendendo? bolha, então. O que eu Seria quero isso? dizer é, eu tenho uma sensação que até o contrário, eu me sentia valorizada. É como se assim, é do Nordeste, vocês são maravilhosos. Vocês fazem nascer onde não... Eu estou falando isso da classe artística. Eu não estou falando do povo na rua. Aí, a vida comum, do trabalhador comum. Aí eu acho que esse... você escuta a palavra Paraíba o tempo todo, você entra nos ambientes e a galera tirando onda com Paraíba. Com sotaque? Com sotaque. Agora, tem aquela coisa assim que você nunca sabe se é verdade ou não. Seu sotaque é tão lindo. Isso a gente escuta direto. Aí você... fica numa, será que ela achando meu sotaque bonito porque ela acha que é bonito mesmo? Ou será porque ela acha engraçado? Ou será porque ela acha que é folclórico? Mas, Cefas, na boa, eu não dou visão pra isso, cara. Eu não.
Tá certo. Titina, A gente segue reto. retomar aqui agora ao vivo, no programa, um assunto que a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, que foi pandemia. Nós estamos saindo da pandemia, eu tomei a 4ª dose da vacina, felizmente. Ai, sou tudo, porque eu já tentei ir lá e não consegui. Mas vai conseguir, você tá com 3 doses, né? Então... É que eu tomei Janssen, é meio que bagunçado. Janssen Todos têm que se vacinar, né? Não caia no discurso negacionista, a vacina é necessária, é um pacto coletivo, enfim. Nós todos vacinados agora, a pandemia conseguiu ser administrada, mas nós passamos um ou 2 anos muito difíceis. Como escritor e como jornalista, eu sofri como cidadão, mas eu acredito, como a gente está conversando, que quem lida diretamente com o público, como cantores, cantoras, atrizes e atores, deve ter sofrido mais. Como é que foi Titina Medeiros durante a pandemia, sem poder subir num palco, sem poder ter uma apresentação presencial, Titina? Foi desesperador. Foi horrível, foi horrível. Assim, quando eu falo desesperador, a gente tenta manter a calma. Sim. Né? Mas a verdade é que a gente sofreu muito. Eu queria sair para uma sala de ensaio, porque assim, Cefas, você é escritor. De alguma forma você vai lá escrever. Para eu me expressar, bom, teve as coisas online, eu não consegui produzir nada para online. Eu sinto necessidade de abrir braço, de expressão. Não foi legal. Assim, fiz muita live. A gente tentou estar vivo, isso, né? Exatamente. A gente tentou estar vivo perante as pessoas, estar vivo para si, estar vivo. Acho que essa coisa de estar vivo era real, assim. Até porque tinha um medo da morte. Né? Não era só estar trancado dentro de casa, era estar trancado dentro de casa com medo da morte. Medo da morte. Da morte de todos. medo de perder as Qualquer pessoas. saída ao supermercado poderia contrair Covid. Né? Poderia contrair Covid, poderia falar com... Eu não sou filha única, eu tenho 2 irmãs, só que eu sou a única que mora em Natal. Então assim, minha mãe mora só em Natal, então eu era a única que tinha contato com minha mãe, e se eu levasse doença pra minha mãe? Exatamente. Perder uma joia como... Enfim, não foi legal, né, gente? Não foi legal. A gente tentou muita coisa. Assim, tipo, tá vivo, tá se conectando com as pessoas, com as coisas, mas não foi bom. Eu acho que mexeu muito com a gente. Mexeu. Não consegui ir pro virtual. A única coisa que a gente fez foi, enquanto Casa do Zoé, foi meu seriado online, que a gente gravou, já mais pro meu de 2020, assim, enfim. E umas lives e umas coisas. Mas eu senti muita falta de sala de ensaio. Muita. Agora, da pandemia, a produtora Grupo Casa de Zoé saiu com uma peça, Sinapse e Darwin. Como é que foi a peça maravilhosa? Assisti 2 vezes. Obrigada, Cefas. E vou assistir quantas vezes vocês encenarem. Fala de um tema muito importante que é o Que combate nasceu na pandemia. ao negacionismo, que é a ciência, que é a valorização do nome de Charles Darwin. Como é que foi esse processo de vocês já saírem em tempo, porque a pandemia não acabou, claro, mas vocês já no pós-lockdown, né? Já tendo vacina, o grupo já está com uma peça pronta. Pronto, eu vou voltar lá antes da pandemia. Tá. Antes da pandemia, a gente passou, nós criamos Casa do Zoé, criamos um projeto em parceria com um coletivo chileno chamado La Pato Galina, que seria dramaturgia de César, direção de Martim Eraso, um diretor chileno, onde a gente iria montar Moby Dick, onde nós tínhamos passado no edital do SESI em São Paulo para ficar em temporada, montar esse espetáculo, ficar em temporada 4 meses na Avenida Paulista, com essa equipe que hoje está no DAR. Nós começamos o processo com o Martim aqui em Natal em março de 2020. Martim viaja para o Chile para voltar. Quando o Martim viaja, surge a pandemia. O projeto já estava em andamento, mas a gente não tinha assinado contrato ainda com o SESI, então o SESI abortou e a gente ficou sem nada. Esse projeto com o Martim Eraso, com o Moby Dick, era um processo onde a gente ia fazer um espetáculo da Casa do Zoé, grandioso, como é o Darwin, nessa linguagem popular, de rua, com elementos grandes, assim, essa largada, assim, do meu seridó, uma coisa menor, para uma largada maior. A gente ficou assim, meu Deus, era trabalho para 15, 20 pessoas durante 8 meses, era uma chegada em São Paulo, era um trabalho com o Martim Eraso que a gente sempre sonhou. E a coisa foi assim, a gente ficou sem chão.
Aí surgiu um edital, não sei se era da BR Circulação, que era para criança até 6 anos de idade, repare só. 6 anos de idade, primeira infância. Acho que era em abril de 2000. Enfim, quando o negócio, a gente viu que o negócio foi. César lembrou, Tina, lembra do Darwin, que já tinha vontade de montar alguma coisa relacionada a Darwin. E começou o negacionismo. Isso. As pessoas negando, assim, começou a pandemia, cancelamento de um trabalho, e as pessoas negando o vírus, o próprio nosso presidente, né? Negando o vírus, negando. Eu também não votei nele, né? Mas não é o meu escolhido, mas eu entendo que é nosso porque ele foi eleito pelas pessoas. Então, dentro de um respeito, eu também nunca votei em Bolsonaro, sempre foi ele não. Mas, enfim, tava lá. Ele negando tudo. Negando o tempo todo. Aí a gente lembrou de Darwin, a gente falou, não, já que não dá mais para ter Moby Dick, que já não é mais, vamos mudar essa rota. Sim. A gente já gostava, César já tinha me mostrado, eu já tinha lido uma biografia de Darwin, César já tinha se aprofundado mais. Era um assunto que a gente queria, mas estava numa gaveta lá distante. A gente disse, traz para agora. Em abril a gente faz um projeto para criança de 6 anos. Meu Deus, como é que vai fazer Darwin para criança de 6 anos? Por que criança de 6 anos? Porque era o edital que apareceu. Isso. E somos sobreviventes. Claro. Né? Tem boletos para pagar, né? Temos boletos, não só nossos, como de uma galera. Então, é o que dá. Só que aí foi legal, porque a gente criou um projeto, já sem Martim, né? Sem o pessoal do Chile, até porque isso seria impossível. Não tinha como vir. Não tinha, mas tentando manter a equipe daqui. E aí a gente mudou tudo. Fez o projeto e mandou esse, que não passamos, claro, mas nasceu a semente do Darwin. E a gente botou nas leis estadual e municipal. E aí, durante esse tempo, a gente fez o trabalho, eu e Arlindo mais, na captação, porque a gente falava assim, não, gente, mas uma hora essa pandemia, vamos falar de ciência, vamos falar de Darwin, vamos falar de teoria da evolução, e uma hora essa pandemia vai acabar que não tem cabimento. E a gente não queria fazer teatro online, a gente queria fazer teatro presencial, e a gente falou assim, quando voltar vai ser lindo, porque vai estar todo mundo com saudade. E assim nós fizemos, foi o tempo de captação. Passamos o tempo todo gastando esse tempo de empresa, captando lei municipal. E aí, quando foi em julho de 2021, que todos da equipe tinham tomado pelo menos uma dose, aí a gente entrou em sala para fazer o Sinapse Darwin, que bebe nesse teatro que tinha em Moby Dick, só que agora só a gente. Que maravilha aí. Foi legal. Isso, não posso dizer não, eu ia dizer um negócio aqui. Não diga, a chance é essa. Não posso porque... É spoiler? Não, eu ia dizer um negócio, mas eu não posso porque tem a ver com um festival e enfim. Eles vão lançar, a gente não pode estar dando furo quando a comunicação tem certo. todo Mas pode dar furo sobre a próxima novela, não é? Aí não é mais furo. Não é mais furo. Vamos falar um pouquinho sobre a próxima novela, cheia de potiguares. Vamos. Mar do Sertão. Mar do Sertão. Fala um pouquinho sobre isso, como é que você está vendo isso? Eu tô achando incrível. Eu tô achando incrível porque, assim, é uma novela de Mário Teixeira, que se passa no Brasil Profundo. Brasil Profundo, quando eu digo, é uma cidade fictícia, que fica ali, vamos pensar ali naquele Brasil que mistura o sertão de Minas, o sertão de Bahia, o sertão de Alagoas. Meio Bacurau, meio Guimarães Rosa. Meio Guimarães, mas com pegadas nordestinas, pegadas da gente aqui. Meio um lugar fictício num Brasil. É porque não se passa no nosso Nordeste, tanto aqui mais próximo do litoral. Se passa mais naquele Nordeste ali, Bahia, Minas, aquele pedaço ali mais para dentro. E tem todas aquelas... Não posso dar spoiler da história. Não, sem spoiler. Mas tem todas aquelas... Vai ser legal. Todas as questões que... E essa invasão potiguar na novela? Então, isso é que é legal. Porque eu acho que eles estão dando oportunidade de uma gente muito diferente. Não é só daqui do Rio Grande do Norte. Temos eu, Quitéria Kelly, Matheus Cardoso e César Ferrari. Mas aí na Paraíba, eu não sei nem contar quantos da Paraíba tem. São muitos. Uns 6, 7 da Paraíba. Tardelli Lima vai estar, Tardelli, Suzy... É porque eu vou dizer alguns, mas se eu esquecer, não, pelo amor de Deus. Isadora Cruz, que é a protagonista. Suzy Lopes, Tardelli, que é o Tony Júnior de Bacurau. O prefeito Exatamente. de Bacurau, O prefeito de Bacurau. Suzy Lopes, Everaldo, que é do Piolim. Isso. Nanego Lira. Quem mais, gente? Será que eu estou esquecendo alguém? Enfim, É e da muita Bahia gente, tem muita é muita gente. gente. O que eu acho legal é que, assim,
Inclusive a Invenção do Nordeste foi um espetáculo que foi levado para nosso workshop. Isso. Eu acho que tem uma coisa de representatividade, sabe? Perfeito. Claro que vai ter gente do Sudeste também. Eu acho que a gente também não precisa estar nessa coisa né? Mas assim, só em ter mais de 50% do elenco nordestino, gente. Muito bom. E que bom que a emissora tá olhando para isso, né? Sim. Felizmente. Felizmente. Vamos para... A produção já está aqui E me começa cobrando. em agosto, dia 22 de agosto a gente estreia. Opa, que maravilha. É imperdível. Tiago Medeiros. Titina é maravilhosa. Não é Titina. Ti, que a gente se chama Ti, Pra né? ver. Ti. Maravilhosa, ainda botou Ti. um coração aqui. Janete Alves, um beijo pra Beijo. vocês, um beijo pra Raquel Lucena. Cefas, amigo, você arrebenta com os convidados. Os convidados é que arrebentam. Meu olho é grande, mas tá começando a baixar. Cícero Cunha Bezerra, Titina é uma grande atriz. Obrigado. Beijo, Cícero. Ricardo Buiú, parabéns para esse belo projeto que mostra o povo do Rio Grande do Norte para o povo. Valeu. E Ademil de Gonzaga, Ademir, parabéns pelo projeto. Estamos aí. Tá bom. Estamos aqui, Buiú aí. Buiú! Eu falando em Buiú e Buiú aqui. Beijo, Buiú. Cefas, eu vou comer mais. Cadê Ademir? Pode comer, é pra gente. Tá aí. Oi, querida. Todo mundo aqui. José Castro, poeta. Boa noite, Cefas. Salve, Titina. Que maravilha. Lucianeide, escritora. Titina, um orgulho potiguar. Somos. Olha aí. Com engraçado. toda a certeza. Titina, eu tinha mais umas 52 perguntas. Mas já Por mim eu chegou a ficava hora, mais foi? 2 horas, mas chegou a hora. A produção tá me cobrando aqui. A gente tem aqui a tradição de fazer um sorteio de um CD, que é o CD do concurso Dozinho, promovido por Marcelo Vene, com músicas do mestre Dozinho, e um livro, o Artista Potiguar, um livro que é meu, justamente sobre entrevistas com artistas em tempos de pandemia. Gente, ele produziu um livro. Quantos livros você produziu na pandemia? Um só. Não, escrever inéditos tem alguns. Escritor é mais fácil, né? Não tem contato com o público. Já tá acabando, né? Porque eu queria te fazer perguntas também. Pode fazer. Pra mim? ou pra quem tá aqui em volta? Não, tipo assim, não é pergunta, mas a gente tem tempo. Não, mas pode pergunte. Tipo assim, cara, a cabeça de um escritor deve ser muito doida, porque, tipo, eu sou atriz. É bom ver, por exemplo, ontem a gente apresentou meu Seridó na feira, sentir o público na hora que tá acontecendo. É bom e é ruim ao mesmo tempo, porque se não gostar, também o público tá lá não gostando na sua cara. Ele passa Não essa tem, energia. não tem perigo como, a de gente não gostar do não, meu Seridó. Não, mas eu tô dizendo Eu assim. pego um por um. Mas no a gente tapa. senta ali, vocês escritores, cara, é tudo na cabeça, né? Aí vocês imaginam aquela história que vocês viveram intensamente, porque é intenso o negócio. É, né? Titina, mas não tem glamour, não. É. Não, eu sei, mas justamente isso que eu tô falando. Aí depois vocês lançam no universo. Aí as pessoas vão ler. Aí é um processo na cabeça delas também. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Assim, tipo, como será que é pro autor? Como é pra vocês lançar um livro e aquilo que você escreveu de forma tão íntima? Pronto, é isso que eu quero dizer. Nossa. Vira uma relação íntima. Você quando escreve é íntimo. Eu quando leio é íntimo. Mas você acredita que às vezes quando a gente escreve e lança, depois a gente, pelo menos no meu caso, Márcio Benjamin já disse que é assim, outros escritores já disseram que é assim, você não lembra de ter escrito aquilo. É como se uma entidade tivesse escrito. Eu escrevi Sério? isso. É sério. É sério. Mas aí deixa eu fazer uma pergunta pra você, eu vou inverter de novo agora. Você falou de meu Seridó, o Seridó, a iniciativa é sua. Sim. A dramaturgia não é sua. Desculpa, eu esqueci o nome agora. Felipe Do Vicente. Felipe, que é o autor de Cheios de Charme, Exatamente. com quem você fez uma amizade. Mas a ideia, o conceito é seu. Como é que foi aquilo, Titina? Resgatar suas origens seridoenses, que você é de Acari, como a gente já falou no começo. Como é que foi isso? Você pensar o conceito de uma peça em vez de esperar a peça chegar pra você? Foi bonito, sabia? Porque foi assim, eu acho que eu já estava em crise com os Klaus, eu, indivíduo, dentro do coletivo. E sem entender muito quem era eu, o que eu era ali dentro, eu senti desejo de voltar para casa. Sabe quando a gente está atordoado e a gente quer voltar para casa da mãe? Que na casa da mãe é aquele lugar que a gente vai dormir um sono bom, porque a mãe é a maior protetora que você pode existir, parece que você não, ao lado dela você dorme melhor, segura. Eu estava precisando de Acari.
Eu estava precisando do colo da minha mãe, eu senti falta da minha terra, assim, eu estava despatriada. Eu estava nos claus, mas eu estava naquele momento despatriada. E a única pátria que eu tinha era Acari, era o meu Seridó. Então eu pensei assim, não, eu vou... Os caminhos estão diferentes aqui. Eu pedi licença ao grupo na época para montar um solo. Era um solo mesmo. A minha ideia era voltar para Acari com um projeto, uma mochila das minhas costas, onde nesse projeto eu ia aprender sobre o meu Seridó. Que na época, o meu Seridó que eu falo hoje, mas sobre a minha terra. Era um desejo de me enterrar na minha terra. Só que eu não tinha condições mais de morar em Acari, porque eu sobrevivo da minha profissão e não é Acari que eu realizo a minha profissão. Então eu falei assim, eu vou fazer um solo sobre a minha terra, sobre quem sou eu, sobre de onde eu vim, quem são as pessoas que formaram aquele lugar que eu tanto amo, né? A gente que é de Seridó, não sei porquê, a gente é bairrista, a gente ama o Seridó. O Seridó causa isso na gente, um amor imenso. Me deu vontade de voltar para casa. E eu estava fazendo 40 anos. E o Brasil, eu vi que nos meus 40 anos, durante a minha idade, o Brasil, que era 70% rural e 30% urbano, durante esses 40 anos, que é a fase da minha vida, até ali, ele passou a ser 70% urbano e 30% rural. E eu fui de um Acari muito rural. Eu passei a sentir saudade da coisa mais rural mesmo. Aí eu falei, não, eu quero voltar para os alpendres e parará. E aí eu saí para fazer uma novela com essa ideia na cabeça. Chamei César para dirigir. E aí César falou assim, Titina, você tem um namoro com o Felipe. Na verdade eu chamei César para fazer a dramaturgia. Sim. Você tem um namoro com o Felipe de fazer teatro juntos, desde Cheias de Charme. Eu fiz outra novela com ele, Esse Desejo Continua. Por que você não chama ele para escrever? Eu falei, mas ele não é seridóense. Não, mas Titina, pelo amor de Deus, ele é um artista, ele é um poeta, ele é um escritor, Eu concordo também com isso, eu não sou também, apesar de amar o Seridó, eu não sou tão fanista assim. Acho que tem sensibilidade. Você pode entender uma outra geografia sem necessariamente ter nascido daquele lá. lugar, e Felipe tinha essa sensibilidade. Eu gostava dele no teatro, que ele se formou autor na Companhia dos Atores. Aí eu falei, eu vou chamar Felipe. Enfim, quando veio, aí César disse assim, por que você não chama Nara? Que é Nara Kelly, que é minha prima, a mãe dela é irmã da minha mãe. Ela tá falando da história dela também. Ela que é a minha grande companheira no teatro desde sempre, desde lá o Grupo Tambor. Ele disse assim, por que você não chama a Nara? Eu falei, bom, chamar a Nara é me chamar. Porque Nara faz parte de toda a minha história. Não só da minha história como pessoa, mas da minha história como atriz. Eu falei, acho que Nara tem tudo a ver, vou chamar a Nara. Aí foi assim, chamou o Felipe. Aí Felipe, não, vamos chamar Caio Padilha, para fazer a direção musical. Aí por que Caio não entra no espetáculo? Por que Caio não está no espetáculo, né? Vamos chamar Caio, enfim. Aí Felipe disse, não, quando o Felipe veio para ir para o Seridó, para conhecer Parará, eu chamei Marcílio Amorim para me ajudar na produção, que Arlindo não podia. Felipe se apaixonou por Marcílio, disse assim, podemos ter Marcílio no espetáculo? Eu fiz, Amorim, tu quer? Eu chamo Marcílio de Amorim. Amorim, quero. Enfim, foi crescendo e foi sendo, eu digo sempre que o meu Seridó, ele sempre... A sensação que eu tenho... Aí João Marcelino, aí as pessoas foram se agregando. Mesmo sem dinheiro, tá? Sim. Porque naquela altura eu não tinha nenhuma verba da prefeitura. Eu dizia assim, gente, eu vou tentar o dinheiro, a gente está tentando captar, mas não tem nada ainda. É por isso que eu valoro demais essas pessoas, elas são minhas parceiras para sempre, porque na hora que a gente não tinha nada, elas estavam ali, sabe? Sim. Que é como a gente faz teatro aqui, muito pegando na mão do outro. Exatamente. Enfim, conseguimos. Meu Seridó, a gente não imaginava que tinha que ter microfone, a gente não imaginava que tinha nada. Quando a gente viu, o espetáculo era maior do que o espetáculo que a gente estava preparando. Como se ele tivesse uma força que é dele, sabe? Eu acredito nisso. Também acredito. E como eu assisti o espetáculo, é isso que você falou. Ele é maior do que... são vozes mesmo querendo falar. É lindo, lindíssimo, lindíssimo. Obrigada. Obrigada. Fiquei emocionada com ela, eu fiquei assim, esclarecida. Eu fiquei sem saber se gostava ou eu estava assustada, o que é que era. Eu achei que... A sensação é de tudo. Quando é que teremos sinapse de novo? Vamos ter em breve. A gente tem uma circulação. Pode dizer patrocinador? Pode, tudo. Pode sim. Tá.
A gente está numa circulação chamada Circuito Darwin, pelo governo do estado, através da lei de incentivo Câmara Cascudo e o edital da COSERN, Transformando Energia em Cultura. Fizemos Caicó, 2 apresentações, Açu, uma apresentação, Mossoró, 2 apresentações. Tinha uma apresentação aqui na Zona Norte, quer dizer, tem ainda, e 2 em Parnamirim. Acontece que a gente meio que não entendeu bem o esquema da coisa. Nosso espetáculo é aberto na rua para todo mundo. Só que na rua para todo mundo, com um período de chuva, não dá certo. Porque é muito instrumento, é muita coisa eletrônica. Aí a gente ia fazer aqui em Natal, como a gente já sofreu com chuva em outra situação, a gente resolveu cancelar as apresentações daqui, porque a gente passou por esse problema no interior. Aí a gente cancelou e agora está procurando espaço na Zona Norte, coberto. Ia ser no Sesc, mas o Sesc tinha um evento, como assim, a gente chegou meio que de última hora querendo espaço, então agora tem que ter o tempo de achar a data do espaço. Mas, gente, vai ser gratuito. São 3 apresentações que faltam ainda, Circuito Sinapse Dark, patrocínio da COSERN e do Governo do Estado. Perfeito. Então, registrado aqui, vou repetir. Posso dizer só mais uma coisa? Pode dizer 10 coisas. É muita coisa. Tem meu seridó, dia 1º de julho. Você disse que não é contra. Mulher, já lá abandonei na vida. Você é isso mesmo. manda aqui. Não, é porque tem meu seridó. Você pode falar 50 coisas, sim. Vai Meu ter meu seridó. seridó, dia 1º de julho, no Teatro Riachuelo. Ingressos a partir de R$20. Quem quiser assistir meu seridó no Teatro Maravilhoso, vai ter dia 1º de julho. E quem tiver amigos em São Paulo, família em São Paulo, a gente vai ficar em temporada, Casa do Zoé. De 7 de julho a 31 de julho, no Teatro do SESI, na Avenida Paulista, em São Paulo. De quinta a domingo, gratuito, às 8 horas da noite. Acho que ingresso é só entrar no site lá do SESI, que eles dão lá o esquema de ingresso. Esse Teatro do César é maravilhoso. É maravilhoso, gente, gratuito. Chame todo mundo para assistir. Eu assisti 2 potiguares lá recentemente, antes da pandemia. Marco França e Babu Moraes, As Cangaceiras. Maravilhoso. Maravilhoso. Ei, a galera, vamos dar um brinde pra aos nós, atores e atrizes potiguares. Porque é muita gente babado, gente. A nós. É muita gente brilhando nesse Brasil afora do Rio Grande do Norte, minha gente. Titina, vamos encerrar o programa. Faça sorteio. Você vai sortear. Vamos sortear um CD, a produção vai dar um jeito de entregar. Do concurso Dozinho de Marchas. Para quem comentou aqui. Deixa eu... Só participa quem foi no telefone, quem fala no... Quem comentou, mas quem comentou no Facebook. Vamos ler aqui. Você não comeu nada. Eu comi. Olha aqui. O CD vai pra quem? Múcia Teixeira. Quero curtir esse carnaval escutando o Dozinho com você, viu, Mumu? Pelo que eu conheço de Múcia, a produção vai entregar aqui no Barnalos, né? Se quiser até eu levo pra ela. Também. Verinha é amiga de Múcia. Vamos agora ao livro Artista Potiguar em tempos de pandemia. Mumu, mulher, não acredito não. A gente nem falou de Candeia, é coisa demais. Vamos falar de Candeia, dá tempo. Dá tempo? And the Oscar goes to... Só da José em Brasília. Solta, vai chegar lá em Brasília o livro. Tem que chegar em Brasília. Isso. Mas depois eu boto aqui. Vai estar saudade da terra. Vamos falar de Candeia. Essa que estreou no Rio de Janeiro. Não, estreou aqui. Estreou aqui. Mas ela... Você assistiu? Ai, você assistiu. Ai, mulher, eu queria que... É porque a gente fala do nosso próprio trabalho, né? Candeia é uma coisa linda, né? Porque eu só... Foi? É outra coisa. Vamos falar. Que tem a ver com essa coisa da força, do invisível. Eu acredito. É isso mesmo, foi isso que eu senti. Eu senti minha ancestralidade ali. Maravilhosa. Qual é o processo, Titina, do Candeias? A minha curiosidade. Pronto. Candeia foi um pedido da minha prima e atriz maravilhosa, Nara Kelly, que disse assim, Nara, meu Deus, eu fico arrotando. Por... Cerveja, né, gente? Ai, desculpa aí. A gente vai se esculhambando no fim aqui. Não serve. É conversa de botiquim, Titina, fique tranquila. Mas voltando. Nara é contadora de histórias, atriz do Grupo Estação. E Nara disse assim, Ti,
eu queria fazer um trabalho de contação de histórias, mas para mulheres e adultas, que ela conta para criança. Mas ela queria uma coisa para nós, mulheres. E ela estava muito encantada com Clarice Píncola Estés, A Ciranda das Mulheres Sábias e Mulheres que Correm com os Lobos. Eu disse, Nara, eu nunca dirigi, eu não sei se eu quero dirigir, eu não tô com cabeça, assim, não jogava a cabeça para isso. A Nara disse, sim, mulher, mas é uma contação de histórias, é uma coisa simples. Quando ela disse isso, eu falei, é um desafio, mais uma coisa assim que eu não pensei, mas tá aí, eu vou topar. Adoro desafio. Não me desafio não, porque às vezes eu nem quero, mas só por ser um desafio eu quero. Eu passo a querer. Estão dizendo que eu não vou fazer, eu vou fazer. A bicha é brava. Aí pronto. Aí eu, Nari, que tal a gente chamar fulana, que tal a gente chamar Mumu, que tal a gente chamar Inara, aceitando tudo, que nem César dizia comigo lá no meu servidor, que tal chamar não sei quem. Eu dizendo, que tal chamar Manu, que tal chamar não sei quem, e Nara foi chamando. E a gente começou a ler os contos. Começou a ler, o trabalho começou virtual ainda. Contos de Clarice, outros contos a gente marca. Não, então vamos ler contos e aí cada um escolhe uma quantidade de contos, de livros que a gente fez uma seleção, as histórias que mais tocou. E a partir daí a gente começou um processo de ir para a sala. Aí eu pensei em encenação, que a encenação seria assim, como é hoje o espetáculo, do tipo, é uma relação horizontal do público-plateia, vai ter alguma coisa sendo, os elementos vão estar, o fogo, o ar, a terra e a água. E alguma coisa tem que ser oferecida com o público, trocada. É uma experiência. E a gente contando essas histórias. Só que eu não tinha ideia das personagens, eu achava que era uma coisa de contação de histórias. Até que no início do processo, Múcia, Nara e depois Múcia vieram com a ideia de assim, por que a gente não caracteriza? Tipo, elas tinham vontade de se caracterizar. Sim. Ser personagens, serem atrizes, Isso. não só contadoras. Eu olhei pra elas e falei assim, vocês querem? Elas, sim, vamos passar lá agora. Foi tão legal. Como eu não sou uma encenadora, nem uma diretora, e é meu primeiro trabalho, eu disse assim, é um trabalho para mulheres, sobre mulheres. Então, quem vai guiar esse trabalho é a intuição. Como diretora, eu me botei nesse lugar. Sim. Eu vou me conectar com a intuição. E é ela quem vai falar. Isso a gente vai descobrir no caminho. E foi tão incrível isso, porque essas vozes só foram possíveis, as velhas, aquelas velhas, e essas vozes todas que tem no espetáculo, porque a intuição existiu. Porque se eu chegasse como encenadora, não, vai ser assim, assim, assado, e parará, parará. Essas vozes que as pessoas se identificam. Enfim, a gente tem uma dramaturga e por aí foi um processo de sala, de sala, de sala. As personagens foram nascendo em sala, que são como espíritos que vão saindo debaixo da terra e ocupando o corpo das atrizes, que é uma criação delas também. Sim. Tem a ver com ervas, tem a ver com cura, tem a ver com ancestral. A gente começou com as histórias de Clarice, só que chegou uma hora, a gente até fez uma versão virtual para o Audi Blanc, que tinha data, que a gente contava uma história que estava no livro de Clarice. Só que chegou uma hora que a gente falou assim, é o livro dela, ela é nórdica. E as nossas? E aí as personagens já eram muito as nossas benzedeiras. Eu acho bonito quando... Uma peça só nasce mesmo quando o público chega, né? Sim. E foi muito bom ver no público quanto elas viam nas personagens a tia que brigava com a avó e situações do dia a dia daquelas mulheres que a gente vê nas nossas tias, nas nossas avós. Eu gosto muito desse trabalho. Esse eu não assisti, a próxima vez. Aí a gente fez o edital do Sesc, se lançou lá, fez aqui só 5 apresentações. Só teve ali na estreia. Foi Mumu que me levou. Mumu. E aí depois a gente já passou nesse edital do Sesc e já fizemos a temporada de um mês no Rio de Janeiro. Nós teremos novas temporadas? Sim. A questão, sabe o que é que dificulta um pouco? Eu vou lhe dizer o que é. Porque a mesma equipe do Darwin e praticamente do meu Seridó é a de Candeia. Então meio que tá todo mundo ocupado e não tá tendo tempo assim de dar aquela atenção à Candeia. No momento, mas assim, a produção continua lançando para editais, lançando para... Vai ter. Faz parte. Por mim, eu ficaria aqui até 11 da noite, mas a produção tá me cobrando. Daqui a pouco vai ter Cida Lobo aqui no Bardalos.
Cida Lobo daqui a pouco, senão Maravilhosa. ficaria aqui, eu vou ficar pra assistir. Titina, só tem... Bom, você vai falar Não, alguma coisa? no dia que eu fui assistir Maria do Céu Guerra, nunca contei isso pra Cida, que eu entrei no teatro pela primeira vez, Cida já era famosa aqui em Natal, 92. Eu lembro que antes de começar a peça, Cida entrou no teatro, então tinha aquela efervescência do tipo assim, Cida tá aqui, Cida tá aqui. Então, assim, marcou também isso pra mim, esse dia de ver ela. Enfim, não sei se estou confundindo na minha cabeça, Não, mas eu lembro de chegar em Natal e já ver ela no Alberto Maranhão. Está você aqui e daqui a pouco Cida Pois é. Lobo aqui. Titina, obrigado. Obrigada, amigo. Uma honra pro programa tê-la aqui. Parabéns por tudo. Por nós. Foi maravilhoso. O programa está encerrando. Pedi uma salva de palmas. Titina Medeiros. Obrigada, gente. Pra você, seu programa. Obrigado a todo mundo que assistiu. O programa fica gravado no Facebook. Grande abraço, até mais. Beijo, gente. Obrigada, Cefa. Eu que agradeço, Titina. Maravilhoso.